momento exige, e com esta semana, com esta investigação leste-oeste de que queres falar. Sim, nós, como tu sabes, Portugal está a reequipar-se com vários países da Europa no território da defesa. Está a adquirir novos equipamentos, uns que chegam através de programas que foram criados pela União Europeia, outros programas são programas ligados à NATO, outros programas são programas que Portugal já tinha em carteira por várias fases. Portugal é essencialmente um país que, se formos ver geograficamente, precisa de proteger uma larga dimensão marítima do seu território, e essa dimensão marítima tem também, obviamente, uma correspondente dimensão aérea, para além digamos, do retângulo continental que nós temos. E somos também um país arquipelágico, quer dizer, que tem 2 grandes arquipélagos, os Açores e a Madeira, onde também precisamos estar presentes para várias tarefas. A Força Aérea Portuguesa vai ter um programa mais importante, que se pensa que será em breve. O Ministro da Defesa, há uns programas atrás, veio-nos dizer que a decisão sobre isto que eu vou falar se vai dar ainda este ano. Para essa decisão, obviamente, vão contribuir não só os estudos técnicos da Força Aérea Portuguesa, a decisão política do Ministério da Defesa, mas também a decisão política do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, que terão, obviamente, que ser ouvidos em todo este capítulo. E estamos a falar da substituição dos atuais caças F-16 portugueses. Os F-16 estão em Portugal praticamente desde os anos 90 do século passado, e estamos a falar de uma compra de cerca de 25 a 30 caças para substituir os F-16. O primeiro ponto que eu gostava de referir é que essa substituição poderia dar-se de 2 maneiras. Ou a Força Aérea Portuguesa comprar um chamado modelo interino, que estaria em funções nos próximos 10, 15 anos, até entrar em função o avião da chamada 6ª geração, portanto um avião que ainda hoje nem sequer foi pensado, está a ser pensado. Temos aqui 3 grandes modelos de 6ª geração, o chamado GCAP, que é um modelo essencialmente, eu vou-me aproximar. Sim, o GCAP é um avião que está a ser produzido, ou vai ser produzido, pela Itália, portanto é essencialmente europeu, Itália, Reino Unido e também pelo Japão, o que é uma dimensão curiosa, o Japão aliar-se a países europeus para produzir um avião do futuro, o GCAP. O SCAF, que era essencialmente iria ser produzido pela Alemanha e pela Espanha e por um conjunto de países europeus que, no fundo, tentariam caracterizar o grande ímpeto da indústria de defesa europeia, que tem, como tu sabes, grandes empresas. Portanto, Alemanha, Espanha, França, os grandes países europeus iriam para o projeto SCAF, que acaba neste momento de naufragar. Quer dizer, este projeto já não existe, praticamente terá que ser reconstituído. E depois tens a possibilidade de um caça de 6ª geração americano, o F-47, o NGAD. Esta é uma das configurações, nós não sabemos bem como é que este caça existe, quer dizer, qual é a verdadeira forma, ainda não foi visto ao natural, e as silhuetas que foram vistas por amadores fazem lembrar mais um objeto próximo dos chamados discos voadores, ou dos fenómenos não identificados, propriamente um avião normal. Esta é uma das possibilidades de configuração do NGAD, mas a verdade é que a Força Aérea Portuguesa poderia fazer isto. Comprava um avião de substituição dos F-16, interino, e depois iria diretamente para a chamada 6ª geração. Portanto, estamos a falar de um avião que, por exemplo, durasse 10 anos, os próximos 10 anos, e depois, daqui a 10 anos, iria comprar-se o tal avião futurista. Ora bem, qual é que seria o candidato para um avião interino? Seria nem mais nem menos que o F-16V, que é uma versão do F-16, uma versão do F-16 que nós já temos, mas já muito avançada. Portanto, seria o chamado Bloco 70, Bloco 75. O F-16V já tem poucas coisas parecidas com o atual F-16, por exemplo, tens esta zona toda que é uma zona diferente, tem tanques de combustível em sítios diferentes, tem uma nova configuração, pode levar mais armas. Portanto, esta seria a primeira hipótese. Eu não me parece que seja uma hipótese que neste momento seja maioritária entre as pessoas na Força Aérea, porque implicaria 2 tipos de despesa. Tínhamos que comprar o avião interino, e o F-16, o V ou o Viper, não é um avião barato.
Portanto, este avião interino seria um avião também caro, porque é equipado com um novo radar, que é muito parecido com o radar do F-35, portanto, os tais aviões invisíveis. Portanto, teria novas aviónicas, novas formas aviónicas e outro tipo de equipamento que o tornaria caro. E para além de gastarmos esse dinheiro para os 10 anos, depois teríamos que gastar o dinheiro no avião final. Portanto, o que neste momento parece ser a opinião maioritária, isto não está totalmente excluído, mas aquilo que parece neste momento ser a opinião... Reunir mais consenso. Mais consenso é a criação de um grupo que possa comprar o modelo final com um ciclo de vida de 25 a 30 anos. Portanto, comprar essencialmente um avião que ficaria connosco nas próximas três décadas e meia. Os 4 principais candidatos são estes que estão aqui: o F-35A americano, o Typhoon, o Eurofighter Typhoon. O F-35 é feito pela Lockheed Martin, o Typhoon é feito pelo Eurofighter, pelo consórcio Eurofighter, depois o Saab sueco, o Gripen EF, e os franceses da Dassault Rafale. Portanto, esses seriam os quatro candidatos mais prováveis. E, portanto, eu diria que a opinião maioritária é hoje que, se calhar, devemos ir para esta segunda hipótese e não para a primeira hipótese. Vamos passar ao terceiro, ao primeiro. Vamos começar digamos, a pôr as mãos... A detalhar. A primeira questão, obviamente, é uma questão de preço. Mas o preço, às vezes, pode-nos parecer ilusório, porque uma coisa é o preço de uma unidade, o preço de um destes aviões. Do F-35, que pode ir de 103 a 122 milhões de dólares por unidade, embora hoje já tenhamos F-35, o F-35A, que pode custar só 80 a 85 milhões. Depois temos o Gripen, que pode também custar entre 85 a 106 milhões. Temos o Rafale, que pode custar entre 130 a 193 milhões. E temos o Typhoon, que pode custar entre 117 a 142 milhões. Mas estamos a falar do custo por unidade. Nós precisamos entre 25 a 30. E este custo por unidade, eu tenho aqui ainda uma indicação de quantos países é que possuem cada um destes aviões. O F-35, 19 a 23 países, o Gripen só de 6 a 8 países, o Rafale, 9 países e o Typhoon, 10 países. Ora bem, estes preços, como está aqui a dizer, preços são variáveis por unidade, porque se tu comprares mais, poderá haver um desconto por unidade. Sim. Por outro lado, há também um problema de contrapartidas, quer dizer, aquele que consegue vender pode também oferecer contrapartidas a Portugal, dizendo que se comprarem estes aviões, poderão ainda receber isto e isto. Mas o preço por unidade é apenas um dos preços. E eu aqui listei aquilo que me parecem ser os preços mais caros aos mais baratos. Por unidade, com o equipamento total, portanto, com todas as armas possíveis e imaginárias e todo o equipamento, eu diria que o mais caro é o Eurofighter, portanto, o Typhoon, a seguir o Rafale e depois o F-35A e o Gripen. Portanto, do mais caro para o mais barato. O problema depois são as infraestruturas. É que alguns aviões requerem infraestruturas maiores do que outros. Por exemplo, o F-35 requer infraestruturas específicas que custam algum dinheiro. E, portanto, em infraestruturas os preços já teriam uma configuração diferente. O mais caro seria o F-35, o segundo mais caro o Eurofighter, o terceiro mais caro o Rafale e o Gripen seria o quarto, portanto, o mais barato destes todos. Depois o problema da manutenção. Quer dizer, tu tens que manter um avião. Um avião durante 30 a 35 anos vai ter que ser mantido. Vai ter que ser mantido no que toca aos seus sistemas interiores, à sua cobertura, às asas, à estrutura, ao sistema de transmissões, à aviónica. E em termos de manutenção também não custam todos a mesma coisa. O mais caro em manutenção é o F-35 americano, a seguir o Eurofighter, a seguir o Rafale e depois o Gripen. Quer dizer, o Gripen nesse aspecto é o mais económico. Exato, é o mais económico. Em todas as... Por fim, no preço. E, portanto, é preciso que se perceba que preço não significa apenas o preço por unidade. Há outros preços que estão envolvidos na compra e que não podem ser esquecidos. A atualização e a sustentabilidade. Tu, em 30 e 35 anos, vais ter que modernizar o avião. Vai haver sistemas que vão ser introduzidos e que vão alterar a configuração do avião. Vais ter que o manter operacional. E tudo isto custa também muito dinheiro. O mais caro, F-35, a seguir o Eurofighter, depois o Rafale e depois o Gripen em preços de atualização e de sustentabilidade. Se me botares assim, estes preços todos juntos, quanto é que isto custaria a Portugal? Eu diria que custaria qualquer coisa entre 2,3 mil milhões de euros
a 3, qualquer coisa milhões de euros. Portanto, estamos a 1.000 milhões de euros. Portanto, aquilo que os americanos chamam billion, não é? Portanto, entre 2 pontos qualquer coisa billion a 3 pontos qualquer coisa billion. E eu não estou a incluir aqui o total de infraestruturas. Estou a incluir todas as outras áreas, mas não ainda o total de infraestruturas. Mas vamos agora começar a falar dos aviões um por um. Características. E agora já não vamos do mais caro para o mais barato, vamos do melhor para o pior. Para o pior, nenhum destes aviões, obviamente, é mau, são todos aviões excelentes. Sim, mas em termos de características específicas. A velocidade. O mais rápido é o Eurofighter, a seguir o Rafale e o Gripen, depois o F-16V, o mais lento é o F-35. Não é um avião que não foi feito, digamos, para grandes velocidades, tem Mach 1,6 e não é um avião de interseção, ao contrário do que eu já ouvi em algumas análises. Depois, manobrabilidade. Quer dizer, estes aviões são uns mais manobráveis que outros, por exemplo, na questão do combate aéreo. O mais manobrável parece ser o Gripen, também é o mais ligeiro. A seguir o Eurofighter, a seguir o Rafale, a seguir o F-16V e a seguir o F-35. Repare que eu estou sempre a entrar aqui com o F-16V, que seria o tal avião interino, se a solução fosse uma solução interina. Armamento máximo. Portanto, o número máximo de equipamento militar defensivo e ofensivo que o avião pode levar, desde mísseis a ar, até bombas, até outro tipo de equipamento militar. O que tem pode levar mais equipamento são o Eurofighter e o Rafale, são os dois mais ou menos equivalentes. Depois, a seguir, o F-35 e o F-16V, também são mais ou menos equivalentes em material. E depois o Gripen. O F-35 tem o defeito, digamos assim, de ser um avião, como vemos aqui, que para defender a sua invisibilidade, como vamos ver, em vez de transportar as armas externamente, transporta dentro de uma espécie de um baú ventral, dividido em duas instâncias e, portanto, como tu vês, estes aviões todos transportam o equipamento em pontos fixos debaixo das asas, mas o avião americano não tem nada debaixo das asas. Porquê? Já vamos ver, para aumentar a sua invisibilidade. Portanto, é mais difícil detectar um avião que não tenha estes pontos todos que um avião que os tenha no fundo escondidos. Melhor, é mais fácil detectar estes do que detectar estes, como vamos ver. Sim. Mas, portanto, o argumento máximo, primeiro o Eurofighter e depois o Rafale ao mesmo tempo, F-35, F-16V e o Gripen. Alcance máximo, eu diria até que na questão do armamento máximo eu poria o F-16V primeiro e depois o F-35 a seguir, porque o armamento do F-16V neste momento é um armamento mais importante talvez do que o do F-35. Alcance máximo. Quando eu falo em alcance máximo, aquilo que se chama ferry é o alcance que este avião pode ter com todos os tanques de combustível e a reserva interior de combustível. Como tu vês, este avião pode ter tanques de combustível suplementares, para além da gasolina que leva lá dentro. O F-35, mais uma vez, não tem tanques de combustível suplementares, ainda não foram, digamos, certificados para este avião, mas, portanto, aqueles que voariam mais, com a capacidade total de combustível, estão aqui referidos. Os que teriam maior alcance, o Rafale e o Eurofighter, depois o Gripen, depois o F-16V e, em último lugar, o F-35. É evidente que se tu levares um avião só com combustível, não estamos a falar para uma missão de combate, mas estamos a falar da chamada missão de ferry, em que o avião pode chegar a um determinado sítio para depois desempenhar as suas funções. Vamos agora a outro tipo de qualidades. Capacidades de combate. Ar-ar, ar-terra, em várias especialidades. Ar-ar, aquilo que primeiro se pensa é a interseção e o domínio aéreo. Quer dizer, um avião poder interceptar um atacante e poder dominar os ares em relação a outros aviões. Eu diria que aquele que é o avião interceptor por excelência é o Eurofighter, a seguir capacidades muito importantes no Rafale e no Gripen, depois no F-16V e, em último lugar, o F-35, que é essencialmente um avião feito para ataques a terra profundos e com grande invisibilidade. Vamos ver, portanto, que no ar-terra, ataque profundo e interdição, o primeiro, sem qualquer tipo de dúvida, é o F-35. Portanto, estamos a falar de ataques a objetivos em terra, ataques a longa distância e a interdição de território inimigo. Primeiro o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o Gripen e depois o F-16V. Ar-terra, nas especialidades SEAD e DEAD. O que é as especialidades SEAD e DEAD? É a supressão
ou a destruição das defesas aéreas inimigas. Uma das coisas mais importantes para um avião de combate é destruir aquilo que se possa opor a futuros ataques, ou seja, mísseis terra-ar, radares, outro tipo de sensores que detectem os aviões. Portanto, esta missão ar-terra SEAD ODEAD é uma das mais importantes na aviação moderna. E o mais qualificado aqui e melhor é o F-35, depois a seguir o Rafale, depois o Gripen, depois o Eurofighter e depois o F-16V. Vamos ver outras missões, ainda quanto à capacidade de combate. Outras missões ar-terra, aquilo que chamamos a missão CAS ou AFT, ou seja, apoio às forças no terreno, ou Close Air Support. Portanto, estes aviões também precisam de apoiar as forças militares, infantaria, artilharia, cavalaria que esteja no terreno, e têm também capacidades diferentes. Os mais capazes, na minha opinião, são o Rafale e o F-35, depois a seguir o Gripen e o F-16V, e o menos capaz nesta área é o Eurofighter. Ar-terra, missões ar-terra de longo alcance, com o chamado JASM, mísseis de cruzeiro, etc. Portanto, nós temos aqui, por exemplo, aviões armados com, este é um Eurofighter alemão, armado com os famosos mísseis Taurus, que deviam ter sido entregues à Ucrânia e nunca foram entregues. Nós temos aqui um F-16V com a sua capacidade total de bombas inteligentes e bombas não inteligentes. E depois temos aqui uma imagem curiosa, o F-35, que está a usar o seu canhão de bordo. Isto é o F-35A, porque os outros modelos do F-35 não têm canhão de bordo. Mas o canhão de bordo é muito importante porque, repara, imagina um avião que vem de uma missão, esgotou as suas bombas, esgotou os seus mísseis, não tem nada para se defender, se tiver um canhão de bordo, ainda tem uma possibilidade, digamos, de sobreviver. E nestas missões ar-terra de longo alcance já os classifiquei. O uso de bombas inteligentes, quer por condução laser, quer por GPS, que é as chamadas bombas EO, primeiro F-35, depois o Rafale e o Gripen, depois o Eurofighter e o F-16V. Uso de foguetes ou armamento não guiado, em primeiro lugar eu diria Rafale e Gripen, depois o Eurofighter, depois o F-16V e depois o F-35. Canhão de bordo, dos mais potentes aos menos potentes, eu diria F-16V e Eurofighter primeiro, Rafale e Gripen a seguir e o F-35 em último lugar. Missões, estas são muito importantes para Portugal porque, como eu disse, nós temos uma grande extensão marítima, as chamadas missões antinavio. Ou seja, as águas dos países são calcorreadas, quer por navios civis que podem trazer problemas, quer por navios militares, quer por submarinos. E as missões antinavio são assim muito importantes e eu tenho aqui algumas fotografias, depois quero explicar. E nas antinavio eu diria que o mais equipado é talvez o Rafale, depois o F-35, depois o Eurofighter, depois o Gripen e depois o F-16V. Missões anti-submarino, portanto, com cargas específicas para detectar e para atacar um submersível. Primeiro Rafale e F-35, depois o Eurofighter e depois o Gripen E e o F-16. Aquilo que se fala hoje muito, um avião que possa interditar o espaço aéreo de drones, combater drones. Anti-drone, ou combater também aquilo que chamamos as munições vadias. Primeiro o F-35, depois o Rafale e o Gripen, depois o Eurofighter e o F-16. Capacidade ISR, que é a capacidade de recolha de informações, vigilância e reconhecimento. Eu diria primeiro o F-35, depois o Gripen e o Rafale, depois o F-16 e depois o Eurofighter. Capacidade de guerra eletrónica, ou seja, a possibilidade de cegar as defesas alheias, por exemplo, cegando o radar, por exemplo, impedindo as comunicações, por exemplo, criando falsas imagens, pensando-se no radar que estamos a falar de um avião e não estamos a falar de outro tipo de alvo. Guerra eletrónica, primeiro o F-35, sem dúvida, depois o Gripen e depois o Rafale, o Eurofighter e o F-16 têm sistemas, digamos que eu compararia. Essas imagens, desculpem, eu precisava só de explicar aqui rapidamente as fotografias. Essas imagens, isto é o conjunto de equipamento de guerra eletrónica que o Gripen incorpora. Aqui temos um avião, também um Gripen, com dois mísseis muito importantes, muito grandes, que são os RBS-15, que são mísseis antinavio. Portanto, a possibilidade desses aviões transportarem mísseis antinavio é também muito importante para um país marítimo como Portugal. Depois tens aqui um projeto futuro de um F-35 em que ele desiste de ser totalmente invisível e passa a ter cargas, e uma dessas cargas é o míssil de longo alcance antinavio. Portanto, o F-35 espera-se que no futuro não seja apenas um avião invisível sem cargas externas, mas que possa também transportar cargas externas, mas transportar essas cargas externas deixa de ser invisível.
embora passe a ser mais potente nos seus ataques. Temos aqui também um F-35 a lançar uma munição de longo alcance e aqui um avião Typhoon, portanto um Eurofighter, com sistemas anti-drone. E esta fotografia é tirada da frente de batalha do Golfo Pérsico. Agora sim, passamos ao próximo. Quanto à furtividade, isto é o problema maior nestes aviões. É, no fundo, saber o que é isso de um avião ser invisível. Como é que um avião pode ser invisível? O avião pode ser invisível se tiver uma pequena assinatura radar, aquilo que chamamos o Radar Cross-Section. Repara, o F-35A tem uma assinatura muito pequena, 0,001 a 0,005 metros quadrados. O Gripen tem uma assinatura um bocado maior, o Rafale maior, o Eurofighter maior e o F-16V. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que na secção transversal de radar há aviões que podem ter este tamanho no radar, que é um tamanho praticamente igual a um pássaro, maior que um inseto, obviamente, sim, mas um tamanho muito pequeno. Este é um outro avião invisível que os americanos já não usam, o F-117. Este é o bombardeiro B-2, que também tem características de invisibilidade. Sim, mas para perceber a dimensão que podem ter num radar. Repara bem a dimensão do F-16 no radar com a dimensão do F-35. São coisas totalmente diferentes. Portanto, primeira forma de furtividade, o que se chama o stealth, ou invisibilidade, a assinatura radar. O F-35, obviamente, é aquele que tem menor assinatura radar e o que tem maior é o F-16V. Depois, há uma forma do próprio avião, quer dizer, a própria configuração do avião pode provocar a tal furtividade. Um avião que tenha, por exemplo, asas muito largas ou aileron, etc., pode ter uma visibilidade muito maior que aquele que seja esguio, que tenha ângulos bem calculados para divergir as ondas radar. E, portanto, do ponto de vista da invisibilidade modular ou de forma, o primeiro, sem dúvida, é o F-35, depois o Rafale, o Eurofighter e o Gripen, e, em último lugar, o F-16. Pode também haver invisibilidade eletrónica, se o avião criar falsas imagens ou ecos que podem levar a crer que não se trata de um avião, mas de um outro objeto qualquer. Ou, por exemplo, imagina que um avião aparece no radar com 10 outros objetos à sua volta que são criados eletronicamente. Aí eu diria também que o F-35 é o melhor, o Gripen a seguir, o Eurofighter e o Rafale a seguir e o F-16V a seguir. Depois uma parte muito importante que é o chamado revestimento com matérias absorventes de radar, o chamado RAM. Ou seja, há determinados materiais, quer de pinturas, quer materiais de construção, que são menos sensíveis ao radar do que outros. E aí o F-35 que volta a ganhar, o Gripen a seguir, o Rafale e o Eurofighter depois e o F-16 Viper ainda depois. Portanto, há várias formas de garantir a furtividade ou invisibilidade do avião. Ainda sobre a invisibilidade, outro elemento importante é suprimir o calor do avião, portanto, o chamado para impedir, por exemplo, que os mísseis guiados a infravermelhos o possam atingir. Aí o melhor é o F-35, a seguir o Gripen, depois o Eurofighter e o Rafale e depois o F-16V. Minimização acústica, ou seja, é importante que os motores não façam muito barulho, portanto, alguns destes aviões têm equipamentos especiais para minimizar o barulho do motor, e aí voltamos a ter minimização acústica, primeiro o Gripen e o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o F-16V. Manutenção da furtividade e durabilidade, isto é muito importante, porque durante os tais 35 anos de vida, é difícil manter alguns dos elementos da furtividade. E aí eu diria que o Gripen é aquele que consegue manter melhor esses elementos, com menos trabalho, o F-16V a seguir, o Rafale e o Eurofighter a seguir, e o F-35, que é o mais invisível. Exato. No entanto, custa muito dinheiro manter a invisibilidade durante estes 35 anos. Quer por degradação dos sistemas, quer por problemas que possam existir em relação à pintura, em relação à cobertura do avião. Depois aquilo que chamávamos a furtividade disruptiva geral, quer dizer, este avião no total, qual é aquele que parece mais invisível e menos invisível? O F-35 é o melhor, sem dúvida, a seguir o Gripen, depois o Rafale e o Eurofighter e depois o F-16V. Os engodos são o quê? São objetos que o avião lança para enganar os radares e para enganar a defesa aérea. Ou seja, um avião pode lançar, por exemplo, fontes de calor para desviar os mísseis de defesa aérea. Eu diria que aí são todos iguais, quer dizer, todos estes aviões têm engodos suficientes. Aqui tens o Eurofighter. Sim, aqui tens o Eurofighter, Typhoon, aqui tens outra vez o F-35 com os tais baús, e aqui tens um cálculo que foi feito por especialistas turcos
em relação à invisibilidade de vários aviões da mesma geração, que os americanos chamam quinta geração. E realmente o F-35 é um dos aviões melhores em termos de furtividade. Outras características. O uso dos aviões com drones ao lado, cada vez mais discutida. O uso com drones dedicados, quer individuais, quer em enxame. Primeiro o F-35, depois o Gripen, depois o Rafale e o Eurofighter, depois o F-16V. Os aviões também podem ser eles porta-drones, ou uma nave-mãe. Em primeiro lugar, Rafale, Gripen e o Eurofighter, depois o F-35, depois o F-16V. Portanto, como mãe de drones, o avião como mãe de drones. Tens ali um avião francês, um Rafale, com um drone ao lado. Tens aqui um projeto do Eurofighter Typhoon como mãe de drones. Depois, capacidades do radar, sem dúvida, o radar mais formidável que nos aparece aqui é o radar do F-35. A seguir o F-16V, que tem neste momento o mesmo radar do F-35, o Eurofighter e os radares, digamos, de menor performance ou de menores características, o Gripen e o Rafale. Comunicações e ligações por satélite. O F-35 é o que tem talvez o equipamento melhor. Depois a seguir o Gripen, o Rafale e o Eurofighter. Em último lugar, o F-16V. Este radar do F-35 está em revisão. Há um novo modelo que ainda não acabou e que está a ter alguns problemas. Há quem ponha em dúvida a possibilidade do radar que vai superar este entrar em funções muito rapidamente. E isso é um outro problema que nós depois podemos tratar. Ainda sobre características, fusão de dados, hoje mais do que nunca é importante. Primeiro, o F-35 e o Gripen, quando eu digo fusão de dados, é recolher dados de vários sensores e fundi-los numa ordem de missão. Portanto, eu posso querer saber quantos aviões inimigos é que tenho à minha frente, qual é a distância em relação ao alvo, qual é a temperatura exterior, quantas, no fundo, armas é que eu tenho que usar para uma determinada área. Portanto, fusão de dados, eu diria que o F-35 e o Gripen são os mais avançados, depois o Rafale e o Eurofighter e depois o F-16V. Interoperabilidade, esses aviões poderem operar com outros aviões. O F-16 e o F-35 são aqueles que podem operar com mais aviões porque há muitas forças aéreas que têm o mesmo tipo de aparelhos. Depois a seguir eu diria o Eurofighter e por fim o Gripen e o Rafale. No entanto, houve uma decisão tomada na Cimeira de Ankara que foi a comprar aviões deste tipo, aliás modernizados, suecos, também de alerta prévio. E tens aqui este avião sueco com um Gripen também sueco. O facto de se ter adquirido, ou que se ter adquirido pela NATO, um tipo de avião sueco para o alerta prévio, vem levar as hipóteses do Rafale, do Gripen, de ser um avião escolhido muito mais do que antes, porque o Gripen realmente, há poucos países a usar o Gripen, mas se os aviões de alerta prévio forem feitos pela mesma empresa, pela SAB, a interoperabilidade é sem dúvida muito maior. Tens aqui uma fotografia curiosa. Este é o primeiro F-35 fabricado no Japão, em que tens aqui um monge a celebrar com uma cerimónia religiosa a entrada em funções deste avião. E aqui tens um F-16 usado por muitos países, neste caso um F-16 do Bahrein, nestas alturas de grande crise. Portanto, interoperabilidade já classifiquei. Depois, a chamada capacidade de stall, levantar em pistas curtas ou improvisadas. O melhor é o Gripen, que é feito precisamente para isso. Pode levantar praticamente de uma pequena estrada, não precisa de uma larga superfície. Depois o F-16V, o Rafale e o Eurofighter, as mesmas características, e o F-35 é aquele que precisa de pistas maiores, embora haja um F-35 que possa ser levado num porta-aviões e pode descolar num porta-aviões, não é esse modelo de que estamos a falar para a nossa Força Aérea. Quais são os projetos mais modernos e mais antigos? Os mais modernos são o Gripen e o F-35, depois o Rafale, depois o Eurofighter, depois o F-16V, que é o mais antigo. Países usuários, portanto, número de países que usam estes aviões. Que usam mais, não é? O F-16V é o mais usado, o F-35 o segundo mais usado, o Eurofighter a seguir, o Rafale a seguir e o Gripen usado por muito menos países. E acho que vamos para o último. O desempenho operacional destes aviões em combate e, por exemplo, na chamada linha da frente russa. Os dois países que compraram ou que querem comprar o Gripen são precisamente dois países da linha da frente, a Ucrânia e a Suécia. Portanto, eu pus aqui o Gripen em primeiro lugar. A seguir o F-35, o Rafale, o F-16V e o Eurofighter. Porquê? Porque esses aviões todos têm estado a ser usados na chamada patrulha aérea do Báltico, em que todos os dias interceptam caças russos.
Tens aqui um avião, um Eurofighter, a mostrar quantos países é que usam o mesmo Eurofighter. Aqui tens o F-35 no porta-aviões britânico Príncipe Gales a largar para uma interceptação de um avião russo. Aqui tens um Gripen sueco com um avião que equipa neste momento a Força Aérea Portuguesa, que é o chamado Millennium. São dois aviões, curiosamente, que se estivessem em Portugal, teriam em comunhão o facto de também serem possuídos pelo Brasil. E tens aqui o tal controle, os tais patrulhas aéreas do Báltico. Portanto, vamos para o juízo final. Os quatro, aqui falo só dos quatro, não falo do F-16V, portanto, o tal modelo interino. Falamos de modelos finais para os próximos 35 anos. Eu diria que o F-35A é o melhor em visibilidade e radar, sem dúvida, imbatível. No entanto, é o pior para mim no custo global. Portanto, será o mais caro com aqueles custos todos que eu há bocadinho referi. O Gripen é o melhor em multifunções, é o melhor custo global, é um caça europeu, mas tem alguns elementos importantes que são feitos nos Estados Unidos, o caso do motor. Mas vivemos, obviamente, num sistema em que os Estados Unidos e a Europa não estão em guerra comercial, no sentido em que não vão retirar a um avião que foi adquirido por via contratual o seu próprio motor. O Eurofighter Typhoon, chamada Tranche 5, que é aquela que nós estaríamos mais interessados em comprar, é o melhor avião interceptor, sem dúvida. No entanto, é o segundo pior em custo global e é um avião europeu. O Rafale F4 e o F5, excelente, mas raro. Portanto, só é usado praticamente, ou melhor, não é usado praticamente, é usado por poucos países, mas é sobretudo com tecnologia francesa, enquanto que os outros têm essencialmente tecnologia multinacional. Excelente, mas raro e caro. Também. Europeu, França e Europa. E pronto. E ponto final aqui nesta investigação leste-oeste. Ponto final, parágrafo. Voltamos